Vamos então ao 21º capítulo, desdobramento. No sono artificial. Enfileirando algumas anotações com respeito ao desdobramento da personalidade, consoante as nossas referências ao hipnotismo comum, recordemos ainda o fenômeno da hipnose profunda entre o magnetizador e o sensitivo. Quem possa observar além do campo físico, reparará à medida se afirme a ordem do hipnotizador, que se escapa abundantemente do tórax do sujeito. Vamos lembrar aqui, o sujeito é aquela pessoa que está ali no palco, né? Aquela pessoa que está ali em evidência. Como em gramática é sujeito, nós vamos mudar para sujeito, ficar mais fácil. Então, o que ele está dizendo é que emana do tórax da pessoa que está ali hipnotizada um vapor, né, esbranquiçado, que se forma do lado esquerdo daquele, normalmente do lado esquerdo daquele que está ali, a figura dele mais expandida, né? Um pouco mais gordinho, há uma expansão um pouco dessa imagem, mas é a figura dele que se forma ali, né? Ele é um desdobramento dele, né? Ele é o duplo etéreo que está ali. Se um clarividente veria do lado esquerdo a figura dele ali desdobrada. Voltando aqui. Quem possa observar além do campo físico, reparará à medida se afirme a ordem do hipnotizador, que se escapa abundantemente do tórax do sujeito, caído em transe, um vapor branquicento que, em se condensando qual nuvem inesperada, se converte, habitualmente à esquerda do corpo carnal, numa duplicata dele próprio, quase sempre em proporções ligeiramente dilatadas, né? Por isso que chama duplo etéreo, e a dilatação é a expansão dessa energia. Tal seja o potencial mais amplo da vontade que o dirige, o sensitivo desligado da veste física passa a movimentar-se e, ausentando-se muita vez do recinto da experiência, atendendo a determinações recebidas, pode efetuar apontamentos a longa distância ou transmitir notícias com vistas a certos fins. Seguindo-lhe a excursão, vê-lo-emos, porém, constantemente ligado ao corpo somático por fio tenuíssimo, fio este muito superficialmente, comparável de certo modo à onda do radar, que pode vencer imensuráveis distâncias, voltando inalterável ao centro emissor, não obstante sabermos que semelhante confronto resulta de todo impróprio para o fenômeno que estudamos no campo da inteligência. Quer dizer, é uma comparação, é uma comparação que é um pouco imprópria, não é exatamente isso, mas o que ele está querendo dizer? Que como no radar emite uma onda de energia, né? E esta onda, ela vai até onde ela encontrar um obstáculo, aí ela volta, e essa onda só se interrompe quando o aparelho, o radar, para de emitir a onda. Da mesma forma, aquele duplo etéreo está ligado ao corpo físico, ao corpo somático, por uma energia. Não é um cordão, não é uma corda que vai se esticando, não. É uma energia que, como no radar, é emitido por aquele que está ali, pelo corpo. O corpo vai emitindo aquela energia, ela vai acompanhando o duplo etéreo aonde ele for, não importa a distância, porque enquanto o corpo estiver emitido, ou seja, enquanto houver vida neste corpo que está emitindo, não vai haver nenhum problema nessa ligação entre o corpo e o duplo etéreo que está se ausentando, não importando a distância, porque quem emite a energia é o corpo emite essa energia como um radar, num pulso energético que vai indo até onde o corpo precisar ir. Daí depois volta, como no radar, volta ali pro aparelho, a hora que esse corpo volta. Então, aquelas pessoas, não, se o espírito for, não sei onde ele pode se desligar e pode ir embora. Isso não existe.
né? Isso digamos assim, imaginação fértil, porque não é uma corda, não é alguma coisa que está se esticando, que corre o risco de se arrebentar. É energia, são pulsos de energias que estão sendo emitidos do corpo somático para o duplo etéreo que está se afastando, e essas energias vão sendo emitidas enquanto ele estiver afastado. A hora que ele volta para o corpo, elas estão ali. Isso acontece tanto no caso desse sono artificial que é induzido pelo hipnotizador, como no nosso sono normal também, sem a indução de um hipnotizador pelo nosso próprio descanso. É assim que nós nos mantemos ligados com o nosso perispírito, através da emissão de energia, de ondas energéticas. Ele continua: nessa fase, o paciente executa as ordens que recebeu, desde que não constituam um desrespeito evidente à sua dignidade moral, trazendo informes valiosos para as realidades do espírito. Ou seja, como nós já vimos em outras passagens, em outros livros, aquele espírito, ele não vai fazer nada que seja contra os seus valores morais verdadeiros, não o verniz de sociedade, mas aquilo que está no seu íntimo. Então não adianta o médium dizer que foi o espírito que fez, que foi o espírito que ordenou. Não, nada acontece que seja contra os valores verdadeiros do médium. Ele só vai agir dentro da sua ética e da sua moral verdadeira. Notemos aí, enquanto o carro fisiológico se detém, resfolegante e imóvel, a individualidade real, embora teleguiada, evidencia plena integridade de pensamento, transmitindo de longe avisos e anotações através dos órgãos vocais em circunstâncias comparáveis aos implementos do alto-falante no aparelho radiofônico. Ou seja, aquele corpo, aquele duplo etéreo, manda mensagens, né? Está ligado por uma corrente energética, energeticamente ele envia essas mensagens, esse corpo que está aqui vai retransmitir como se fosse um aparelho radiofônico, como se fosse um telefone, né? Sofre a influência dessa retransmissão. A voz não vai ser tão nítida, tão normal como aquele médium ou aquela pessoa fala, mas como se estivesse realmente através de um aparelho. E tá, né? De uma certa forma tá. A semelhança do fluxo energético da circulação sanguínea incessante no corpo denso, a onda mental é inestancável no espírito. Quer dizer, a semelhante do fluxo energético da circulação sanguínea, ou seja, da mesma forma que o sangue continua circulando, embora o duplo etéreo esteja trabalhando, embora ele esteja mandando essas energias e essas informações, como da mesma forma que o sangue não para de circular no corpo, na mente o cérebro também não para de pensar. Então é por isso, né, que ele diz, a onda mental é inestancável no espírito. Nós não paramos de pensar, ou seja, estaremos sempre com os nossos pensamentos influenciando as informações que nós estamos dando. Então, conforme a bagagem que nós tivermos, nós vamos entender aquilo que está sendo passado ou não, que estamos vendo, e vamos analisar aquela situação sobre o nosso ponto de vista, dentro da nossa consciência, porque os nossos pensamentos não param. Não é uma máquina que se desliga e alguma coisa autômata dá uma informação, não. O pensamento continua e ele está junto àquelas informações, e a decodificação dessas informações é conforme o pensamento e a bagagem daquele que está ali, como decodificador, né? Como médium. Esmaecem-se as impressões nervosas e dorme o cérebro de carne, mas o coração prossegue ativo no envoltório somático e o pensamento vibra constante no cérebro perispirítico. Quer dizer, o corpo está adormecido, mas o coração continua batendo, o sangue está circulando, o pensamento continua no corpo perispirítico. No sono natural. Na maioria das situações, a criatura, ainda extremamente aparentada com a animalidade primitiva, tem a mente como que voltada para si mesma
em qualquer expressão de descanso, tomando o sono para claustro remansoso das impressões que lhe são agradáveis, qual criança que, à solta, procura simplesmente o objeto de seus caprichos. Então, o que ele está colocando é que a maioria das pessoas, aparentado com a animalidade primitiva, então a maioria dos seres humanos ainda ligados aos instintos, né, da animalidade que nós acabamos de sair, nós estamos no segundo degrau da evolução, nós estamos no comecinho da nossa evolução, ficamos como? Que os animais sonham com as coisas que aconteceram, eles ficam relembrando, revivendo lembranças, ou como ele coloca aqui, né, como crianças que procuram só aquilo que lhe agrada, o brinquedo que ela quer, buscando satisfazer os seus desejos. Nesse ensejo, configura na onda mental que lhe é característica as imagens com que se acalenta, sacando da memória a visualização dos próprios desejos, imitando alguém que improvisasse miragens na antecipação de acontecimentos que aspira a concretizar. Ou seja, aquilo que tem vontade, os próprios desejos é que vão aparecer ali durante o sono, né? Como a criança, como o cachorro, como o cavalo, como os animais, né? Sonhando ali dentro do seu mundinho, no seu eu interior. A treita quer dizer, a palavra treita quer dizer habituada. Então, habituada ao narcisismo, tão logo demande o sono, quase sempre se detém justaposta ao veículo físico, como acontece ao condutor que repousa ao pé do carro que dirige, entregando-se à volúpia mental com que alimenta os próprios impulsos afetivos enquanto a máquina se refaz. Então, na maioria das vezes, ficamos relembrando as nossas lembranças, os nossos desejos como crianças, e ficamos ali do ladinho do corpo como o motorista que dorme ali do lado do carro, né? Junto daquilo que é seu. Ele coloca aqui, em si mesmada, quer dizer, presa em si mesma, né? Em si mesmada, a alma, usando os recursos da visão profunda, localiza nos fulcros do diencéfalo e em si mesmada, a alma, usando os recursos da visão profunda, localizada nos fulcros do diencéfalo. Vamos lembrar que o diencéfalo é onde está a epífise e a hipófise. A epífise é a glândula pineal, né, que nos mantém, é a nossa antena que nos mantém em contato com o plano espiritual. Então, o que ele está colocando? Os recursos da visão profunda, a visão que nós temos interior, né, na nossa mente. Então, presa em si mesma, né, dentro dos seus próprios pensamentos, usando essa visão que nós temos na mente, né, localizada no centro, né, dentro do diencéfalo e plenamente desacolchetada do corpo carnal, completamente desligada do corpo carnal, por temporário desnervamento, não apenas se retempera nas telas mentais com que preliba satisfações distantes, mas experimenta de igual modo o resultado dos próprios abusos. Vamos entender aqui, não apenas se retempera, ou seja, se realimenta, né? Se mantém ali dentro dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, nas suas telas mentais, com que preliba. Prelibar é sentir prazer antecipado. Então, como ela se satisfaz antecipadamente, né, com essas coisas, com esses sentimentos, com essas vontades, com coisas que gosta, né, com satisfações distantes, mas experimenta de igual modo o resultado dos próprios abusos, suportando o desconforto das vísceras injuriadas por ele mesmo, né, através da alimentação, bebida, de vários abusos, né? Então ele tá ali sentindo aquele estômago, aquele intestino, aquele fígado que foi abusado e tá ali desconfortável, ou a inquietude dos órgãos que desrespeita, né? Sejam eles através de excesso de exercício, é um desrespeito aos músculos, né? Através de excesso de estudo, de leitura, porque
a visão, o cérebro, ou de ficar na frente do computador muito tempo, a nossa mente grava aquelas mensagens, é um abuso, né? Passa do limite do nosso corpo a tal ponto que às vezes a pessoa não dorme. Ela fica com os músculos querendo continuar o exercício, o cérebro naquelas imagens que foram vistas ali, ele continua emitindo essas imagens, essas luzes na mente, ele não consegue dormir. Então ele sofre as consequências dos abusos dos órgãos que desrespeita, né? Quando não padece a presença de remorsos constrangedores à face dos atos reprováveis que pratica, porquanto ninguém se livra no próprio pensamento dos reflexos de si mesmo. Nós não nos livramos dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, e normalmente na hora do sono, aqueles que ficam remoendo, quer dizer, concentrado nesses pensamentos, fica remoendo, ou tá com remorso do que disse, do que pensou, do que fez, fica ali em si mesmado dentro de si mesmo, ou ele tem um sono muito agitado, não consegue descansar, ou às vezes nem dorme. Não tem paz para isso, né? Sono e sonho. Qual ocorre no animal de evolução superior? O que é o animal de evolução superior? O cavalo, o cachorro, né? O gato são os animais que estão no nosso âmbito doméstico. No homem de evolução positivamente inferior, ele está comparando o homem de posição evolutiva inferior, ele está comparando ao cavalo, ao cachorro. O desdobramento da individualidade por intermédio do sono é quase que absoluto estágio de mero refazimento físico. Então, como nos animais, os seres humanos ainda primitivos, ainda instintivos, né, com uma evolução, como ele diz aqui, positivamente inferior, o sono é basicamente só descanso. Ele não é usado para aprendizado, ele não se desdobra ali, né, para ir a lugares aprender, conversar, interagir, né, estudar, trabalhar. Ele está ali do lado do corpo, pura e simplesmente esperando o corpo descansar. No primeiro, né, que ele coloca aqui, no homem de evolução positivamente inferior, o desdobramento da individualidade por intermédio do sono é quase que absoluto estágio de mero refazimento físico. No primeiro, que é o homem de animal, o animal de evolução superior, né, que ele coloca, o animal de evolução superior, depois, no homem de evolução positivamente inferior. Então, no primeiro, o animal, no primeiro, em que a onda mental é simplesmente fraca, emissão de forças fragmentárias. No primeiro, em que a onda mental é simplesmente fraca emissão de forças fragmentárias, o sonho é puro reflexo das atividades fisiológicas. Quer dizer, no animal de evolução superior, o sono e o sonho é reflexo das atividades fisiológicas. No segundo, que é o homem de evolução positivamente inferior, o sonho é puro reflexo das atividades. No segundo, em que a onda mental está em fase iniciante de expansão, o sonho, por muito tempo, será invariável ação reflexa de seu próprio mundo, consciencial ou afetivo. Ele estará fechado em si mesmo, ali relembrando e sonhando com as coisas que tem vontade, com as coisas que querem o reflexo, né, do seu próprio corpo, do seu corpo fisiológico. Evolui, no entanto, o pensamento na criatura que amadurece espiritualmente através da repercussão. Então, espiritualmente, através da repercussão, através da vontade, através da insistência, através do estudo, né? Aquele ser humano vai evoluindo, vai se limpando através da insistência. Vamos lembrar aquela historinha, né, do discípulo que procurou o sábio, dizendo por que ele teria que ler a Bíblia, né? Por que ele tinha que ler tanto a Bíblia, que não adiantava, as palavras continuavam ali e nada ali mudava, por que ele tinha que ler e reler a Bíblia? Aí o sábio manda ele pegar, né, uma cesta
tiras de madeira, né? Tem um nome, eu não lembro agora, e ir no rio buscar água. Então ele vai com aquela cesta, ele pega aquela cesta, tá toda suja, cheia de terra, cheia de resto de coisa, ele leva aquela cesta no rio e vem com aquela cesta. Quando ele chega no sábio, a água esvaiu-se toda, a cesta não tem água, ele volta, e ele faz isso várias vezes e na cesta nunca fica água. Ele fala para o sábio, não adianta eu ir buscar água, porque na cesta a água não fica, a água se esvai. Aí o sábio olha para ele e fala, e como é que está a cesta? Ele falou, agora está limpa, ela estava toda suja, toda cheia de barro, agora de tanto ir no rio, ela não está guardando a água, mas ela está se limpando, ela se limpou completamente. Aí o sábio coloca para ele, da mesma forma, leia a Bíblia, porque mesmo que você não consiga entender, as palavras estão repetidas ali, o fato de você ir buscar esse ensinamento, buscar essa água que existe ali para você, você vai se limpando mesmo sem se perceber, que é o que ele coloca aqui, né? Evolui, no entanto, o pensamento na criatura que amadurece espiritualmente, através da repercussão, daquela insistência de buscar o conhecimento, de tentar entender, de ler e reler o Evangelho no lar, às vezes mesmo sem entender, né? Ler o Evangelho no lar, estudar o Evangelho, estudar o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, né? A Gênese, às vezes sem conseguir entender, mas insistindo, buscando esclarecimento, a cesta vai se limpando. Uma hora vai conseguir, vai ter merecimento, o mestre aparece, como diz, né, o ditado chinês, a hora que o discípulo está pronto, o mestre aparece. Aparece o mestre através de livros, através de esclarecimentos, e aí vai começando a entender aquilo que não se entendia antes, mas já se limpou o recipiente para que se possa adentrar uma água limpa. Como no caso do sensitivo, que fora do envoltório físico vai até o local sugerido pelo magnetizador, tomando-se a ordem determinante da hipnose artificial pelo reflexo condicionado, que lhe comanda as ideias, a criatura na hipnose natural, fora do veículo somático, quer dizer, no sono natural, na hipnose natural que ela tem no sono, possui no próprio desejo o reflexo condicionado que lhe circunscreverá o âmbito da ação além da roupagem fisiológica, alongando-se até o local em que se lhe vincula o pensamento. Então, ele, através do sono natural, quem vai ser o indutor do pensamento, né? Aquele comando que o hipnotizador dá, quem vai dar são os desejos, são as vontades, desculpa, são aqueles pensamentos que estão concentrados dentro daquela pessoa, são aqueles desejos que às vezes ele não confessa nem para si mesmo, que estão ali escondidos dentro do seu inconsciente. É isso que vai dar o comando para os lugares aonde ele irá, né, durante esse sono. O homem do campo no repouso físico supera os fenômenos hipnagógicos. Fenômenos hipnagógicos é aquelas alucinações, aquelas visões que se tem logo no adormecimento. É aquele começo do adormecer, né? E volta à gleba que semeou. Ou seja, ele vai aonde, né? Onde tiver o seu tesouro, lá estará o teu coração. Onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Então, o homem do campo, seu tesouro é a sua terra. Então, ele volta à gleba que semeou, contemplando aí em espírito a plantação que lhe recolhe o carinho. O artista regressa à obra que se consagra, mentalizando-lhe o aprimoramento. O espírito maternal se aconchega ao pé dos filhinhos, que a vida lhe confia, e o delinquente retorna ao lugar onde se encarcera a dor do seu arrependimento. Então, nós voltamos, ou nós vamos, aonde o nosso coração está ligado. O coração, que é o sentimento, os desejos, as vontades mais profundas. E no caso daqueles que estão buscando conhecimento, vai ao encontro de ideias e pensamentos daqueles que estão buscando o mesmo conhecimento e acaba tendo um insight, acaba, né,
tendo uma ideia que não surgiu antes. Ou às vezes até porque a mente dele mesmo continua estudando aquilo, analisando aquilo enquanto o corpo descansa, ele mesmo consegue descobrir o resultado para aquilo que ele estava procurando. Atravessada a faixa das chamadas imagens eutópicas, quer dizer, as imagens que estão sendo geradas na nossa imaginação. Então, atravessada a faixa das chamadas imagens eutópicas, exteriorizam de si mesmos os quadros mentais pertinentes à atividade em que se concentram, com os quais angariam a atenção das inteligências desencarnadas que com eles se afinam, recolhendo sugestões para o trabalho em que se empenham, muito embora a distância da veste somática frequentemente procedam ao modo de crianças conduzidas ao ambiente de pessoas adultas, mantendo-se entre as ideias superiores que recebem e as ideias infantis que lhes são próprias, do que resulta, na maioria das vezes, o aspecto caótico das reminiscências que conseguem guardar ao retornarem à vigília. Então, atravessar das faixas das chamadas imagens eutópicas, ou seja, as imagens geradas pela própria imaginação, quer dizer, aquelas imagens que estão na sua mente, na sua memória, exteriorizam em si os quadros mentais pertinentes à atividade em que se concentram. Eles vão voltar para aquelas atividades em que eles se concentram, para ali, naquelas atividades, a música, por exemplo, montar uma sinfonia ou terminar algo que começou, continuar ali com a sua mente, naquele trabalho em que eles estão ali se concentrando. Vamos continuar nessa mesma parte aqui, na segunda parte desse capítulo. Eu peço desculpas aí pelos latidos dos cachorros, eu moro num condomínio de casa, embora as minhas cachorras estejam presas durante a gravação, as da vizinhança não tem como controlar. Então, realmente, eu peço desculpas que fica aí, de vez em quando, nas nossas aulas, os latidos dos cachorros. Quando a gente escuta junto com a aula, a aula é modo de dizer, né? Porque aqui eu estou passando aquilo que eu entendo, aquilo que eu através dos estudos que eu faço das obras de André Luiz, para tentar ajudar aqueles que têm dificuldade para entender o livro. Mas, de novo, peço desculpas aí pelos latidos. Vamos continuar na segunda parte desse capítulo.